A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em nossas vidas. Vamos dar continuidade ao estudo da salvação, falando um pouco mais sobre o vídeo anterior, sobre o perdão, a reconciliação na cruz, a redenção que obtivemos, redenção eterna. Redenção quer dizer resgate, ele pagou o preço impagável, nenhum homem poderia pagar. E, consequentemente, da pela redenção que ele fez, ele trouxe salvação a nós. Trouxe perdão, trouxe salvação, e essa salvação foi uma salvação perfeita, uma salvação completa também, a redenção eterna. E eu quero encorajar você, sugerindo a ler em casa, lendo quando você tiver tempo, com detalhe mesmo, o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 8, 9 e 10, mais o 9, que mostra que ele é o sumo sacerdote verdadeiro, que entrou não num Santos dos Santos, construído por mãos humanas, mas nos céus, e derramou seu sangue, é o sangue da nova aliança, o sangue eterno, né? Da aliança eterna. E leia, lá fala que pelo Espírito Santo ele se entregou, ele morreu apenas uma vez por nós, e esse perdão foi definitivo, acredite. Tem a ver com o passado, já fomos perdoados, tem a ver com o presente, somos perdoados quando pecamos, tem a ver com o futuro. Seremos perdoados amanhã quando pecarmos. E ele já perdoou. É verdade que a gente confessa, é importante confessar, a, o Espírito Santo nos convence, nos constrange, mas já fomos perdoados. E a salvação também ela tem esse aspecto completo de completude, né? Tem a ver com o passado, com o presente, com o futuro. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa salvação, deixa eu lembrar você sobre a arca de Deus, a aliança. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto na cruz, mas é o sumo sacerdote também que entra no santuário celestial. No Velho Testamento, o Cordeiro representa Jesus Cristo e o sumo sacerdote que levava o sangue no dia da expiação lá no Santo dos Santos para perdão do povo de Israel, era uma tipologia de Jesus Cristo também. Então ele é o Cordeiro e é o sumo sacerdote. E a arca, ela toda aponta para o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ela foi feita de madeira de acácia e de ouro. A madeira de acácia é uma representação da humanidade de Jesus Cristo, a humanidade perfeita. E o ouro é uma representação da divindade de Jesus Cristo. Portanto, ele é o Deus, homem em uma só pessoa. Dentro dela estava as tábuas da lei, ele é a palavra. Estava também o maná, ele é o pão da vida, e estava a vara de Arão que floresceu, ele é o ministério que ressuscitou, ele é o sumo sacerdote, né? E por cima da arca cobrindo estava um propiciatório completamente de ouro, totalmente de ouro. E ele é a propiciação. Nós já vimos, você deve lembrar, que lá em 1 João capítulo 2, ele escreveu: filhinhos, se vocês pecarem, lembre-se, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Também ele falou nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, Paulo escreveu no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter deixado, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus propôs no sangue de Jesus a morte dele, a propiciação. Então, ele é a propiciação. A propiciação quer dizer o favor de Deus. Ali estava o favor de Deus para a humanidade. E em cima dos dois lados do propiciatório estava dois querubins, dois anjos olhando para o propiciatório. Eles não estavam olhando para fora
em direção para fora dos santos, em direção ao mundo, né? Para contemplar a maldade que há no mundo, não. Eles estavam olhando para o propiciatório, para o favor que agradou a Deus, o favor imerecido de Deus para com a humanidade, para a misericórdia de Deus, que foi demonstrada em Jesus, que ele é a propiciação e ele é o propiciatório, ao mesmo tempo que ele é o propiciatório e a propiciação, como lá no, no, no cordeiro imolado e o sumo sacerdote. Ele é o sacrificado e aquele que sacrifica. Então Jesus Cristo fez essa obra perfeita e ele trouxe a salvação para todos aqueles que creem, que recebem. Nós vamos ver isso mais adiante, mas essa salvação é completa. Ela tem a ver também com o pecado, está ligado ao passado, ao presente, ao futuro. Também a salvação está ligada ao passado, ao presente e ao futuro. Veja bem, em Tito, no capítulo 3, versículo 5, Paulo escreveu que ele derramou sobre nós, versículo 5, não por obras de justiças praticadas por nós. Vou ler o 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Foi a misericórdia. Misericórdia quer dizer o quê? Deus não fez para com a humanidade o que ela merecia. Não fez com você, comigo, o que nós merecíamos. E exerceu misericórdia, porque nós merecíamos ser punidos eternamente. Mas ele exerceu misericórdia, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui tem a ver com o passado. Nós já fomos, quem crê e já foi salvo, já foi regenerado. Então já foi salvo, é o passado. Agora, a salvação também tem a ver com o presente. Então, o passado é regeneração, o presente é santificação. O passado tem a ver com o espírito. Nosso espírito foi salvo. O presente tem a ver com a alma. Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, alcançando, obtendo o fim da vossa fé. A fé um dia vai acabar. Na eternidade não precisa de fé, precisamos de fé agora, da fé de Deus, que agora também é nossa. Ele nos deu gratuitamente. Obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então a nossa alma, ela está sendo salva dia a dia, ela precisa de santificação. E o que santifica é a presença do Espírito Santo, é a palavra. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. É o Espírito Santo que vivifica a nossa alma. Nossa alma, que é nossa mente, emoção, vontade, às vezes está contaminada com pensamentos ruins, pecaminosos, sentimentos ruins, pecaminosos, vontade ruim em rebelião à vontade de Deus. Então nós precisamos de salvação dia a dia, né? Como Jesus mesmo falou, aquele que não quem amar sua vida, a vida ali não é a vida zoe, a vida eterna que ele deu. Não, é a vida da alma, é a vida psique. Quem ama a vida da alma se perde no dia a dia. Mas quem rejeita essa vida, né, para viver a vida zoe, a vida do Espírito Santo, a vida divina que nós temos, a alma é preservada e salva. Então, no presente tem a ver com santificação. E no futuro, Paulo escreveu aos Romanos, mas antes, Paulo, sobre a salvação da alma, ele falou: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, nós estamos desenvolvendo a salvação da alma no dia a dia. E no futuro, tem a ver com o corpo, que é glorificação. Lá em Romanos 8, 23 está escrito, e não somente ela, a criação que geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus para que Jesus manifeste, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Um dia nós teremos um corpo glorificado, né? Deixaremos esse corpo e teremos um corpo glorificado. Se ele voltar hoje, esse corpo que é mortal, que é corrupto,
é maldoso, se torna num corpo imortal e puro e santo. Então a salvação tem a ver com o passado, que no espírito, que é regeneração, no presente, na alma, que é santificação, e no futuro, que é o corpo, que é a glorificação. No próximo vídeo vamos entrar nessas maravilhosas bênçãos da cruz, primeiramente falando sobre a justificação. Aguardo você.